Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar agora a Era Vargas, né? Por que chama de Era Vargas? Porque Getúlio Vargas, né? Esse que eu grifei para vocês aí, governou o Brasil por 19 anos. Então, esse primeiro momento, ele governa durante 15 anos o nosso país. Como que Getúlio Vargas chega no poder, então? Getúlio Vargas cria uma revolução no país, na verdade. Então, a partir dali, a República, né, vai se chamar República Nova. Por quê? Porque desde a proclamação da República, 1889 até 1930, surgiu no Brasil a República do Café com Leite, que vocês já trabalharam, né? Então, 4 anos governava um presidente de São Paulo, né, indicado de São Paulo, que produzia café, e 4 anos um presidente de Minas Gerais, que produzia leite, né? Por isso que eles chamavam de café com leite. Então, perdurou até 1930, até que então acontece essa revolução, acaba a República do Café com Leite. Como isso acontece então? Aí vocês podem ir acompanhando aqui no livro de vocês também, né? Eu vou indo, volto, tá? Pra vocês ir acompanhando e assim, vocês podem ir também sublinhando, ler bem esse conteúdo, que a gente vai fazer uma avaliação depois. Como é que acontece, então, esse movimento de 1930? Terminando, então, o ano ali de 1929, seria a vez de São Paulo indicar o novo candidato, né? Que eles indicavam, o voto era de cabresto, né? Que as pessoas iam na urna e a cédula já estava fechada, né? Ninguém escolhia presidente nenhum. Então, chegou a vez de São Paulo indicar um presidente. Mas eles não tinham, né? E Getúlio Vargas, então, se candidatou, que ele é do Rio Grande do Sul, junto com o Júlio Prestes para concorrer às eleições. O que acontece próximo, então, né? Próximo das eleições. O candidato, Júlio Prestes, é morto, né? O vice do Getúlio é morto, né? Eles perdem as eleições, na verdade, né? E o candidato a vice-presidente, então, é morto lá em Pernambuco, onde ele morava. Sendo assim, né, Getúlio Vargas culpou o governo opositor pela morte do seu vice e assumiu o poder do Brasil provisoriamente, tá? Então, assim, ó, de 30 a 34 é o governo provisório, que é o que nós vamos ver nessa videoaula. De 34 a 37 é o governo constitucional. E de 37 a 45 é o governo do Estado Novo. Os primeiros 15 anos, então, do mandato de Getúlio Vargas. Por que provisório, então, por 4 anos? Porque Getúlio não foi eleito pelo povo, né? Ele deu um golpe e assumiu provisoriamente. De 34 a 37, sim, ele vai ser eleito pelo povo, que nós vamos ver mais adiante ali. Então, Vargas assume o poder sozinho, né? O poder do Brasil. E ele é considerado por muitos, né, como sendo dos melhores presidentes que o Brasil já teve até hoje. Por quê? Porque Vargas foi considerado o pai dos pobres e dos trabalhadores. Se vocês perguntar para os seus avós quem foi Getúlio Vargas, a maioria deles vai saber dizer, vai conhecer. Por quê? Porque ele criou os direitos trabalhistas, como férias, 13º, né, que nós temos até hoje. Então, ninguém mais, nenhum presidente que sucedeu Getúlio Vargas teve coragem de mexer nessas leis trabalhistas. Por quê? Porque favorece o trabalhador. Então, justamente por essas leis trabalhistas criadas aí no início do governo, é que Getúlio Vargas, então, é eleito no ano de 1934, permanece até 37. 37 ele dá mais um golpe e cria uma ditadura do Estado Novo. Então, pela primeira vez, o Brasil vai ter uma ditadura. Depois vem a ditadura militar, que nós vamos trabalhar também mais adiante. Então, o que o Getúlio Vargas faz no início do seu governo, né? Então, voltando um pouquinho ali na página 101 do livro de vocês, então, né, tem o cartaz para concorrer, né, às eleições aí, o Getúlio e o Júlio Prestes, né? Desculpa, e o João Pessoa, não o Júlio Prestes, né?
O Júlio Prestes era contra. Governando o país, então, o que o Vargas cria? Ele suspende a Constituição de 1891, que era aquela da República Velha. Ele substitui os governadores dos estados por interventores federais, então o estado não tem mais governador, né? Tem interventor. Ele cria o Conselho Nacional do Café, né? Porque a partir dali o café não se torna mais o principal produto de exportação, não vende mais. Então, o que o Vargas vai criar com essa política, com esse Conselho Nacional do Café? Ele vai vender o café a preço de banana, né? Como dizem. Ele vai vender o café muito barato e mesmo assim fica muito estocado. Então, o que o Vargas faz? Ele queima diversas sacas de café. E o Getúlio Vargas também, além das leis trabalhistas, ele incentiva bastante a industrialização no Brasil. Né? Ele criou várias obras, várias construções, né? Incentivou a indústria que mantém as nossas cidades menores aí, né? Como a cidade nossa. O que o Vargas também criou? Ministério do Trabalho, que nós temos até hoje, né? Os sindicatos. Educação, melhorou bastante a educação na década de 30 em diante. Saúde pública. Então, assim, ó, para muitos ele foi um bom governante, até ele se tornar um ditador, que vai ser a última parte que nós vamos trabalhar aqui. Então, de 30 a 34, nesse governo provisório dele, o que aconteceu? A Revolução Constitucionalista. O povo se manifestou e exigiu uma nova Constituição para o país. Mudou o presidente, muda as leis, muda a Constituição. Então, o Vargas cria essa Constituição lá no seu governo, no seu segundo governo, então, onde ele é eleito presidente. E ele elabora um código eleitoral. Então, novamente, né, não acontecem eleições propriamente ditas. Por quê? Porque o povo vai somente às urnas e não tem direito de escolher o candidato. Ele ficando 15 anos no poder, o povo não escolhe, não tem direito de escolha. Então, essa é a primeira parte do governo de Getúlio Vargas, do governo provisório, né? Aqui também nós temos uma imagem, né, dos combatentes da Revolução Constitucionalista. Então, eles ganharam, sim, ela acontece em São Paulo, né? 9 de julho, começa em São Paulo uma reação militar contra o governo, né? Eles exigem uma Constituição. Eles conseguem? Sim, né? Por quê? Porque o Vargas também quer, né, criar algumas leis diferentes para o mandato dele, excluindo as que já existiam ali. Aqui também, então, na página 103 do livro de vocês, né,